Oi meninos, tudo bom? Iremos iniciar nossa videoaula com a nossa acolhida, um momento muito importante. E desde agora eu já peço que você faça a sua concentração, vá para o seu lugar que você goste de se encontrar com Deus, lugar mais reservado, que tenha mais silêncio, onde você possa escutar a voz de Deus, né? Esse encontro, algo que seja mais propício. Então, de olhos fechados, possamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Bem, meninos, nós iremos nessa videoaula fazer a revisão dos assuntos do mês de maio, assim como eu fiz na atividade, na aula de inglês. Eu achei importante a gente rever esses assuntos pelo tempo que a gente já trabalhou com eles, né, já faz um tempinho, e são assuntos importantes para a grade de vocês, né, para a série de vocês. Eu acho que vale a pena. E na próxima aula a gente vai rever os assuntos do mês de junho, tá? Sua atividade é a seguinte: você vai fazer uma videoaula do que você aprendeu hoje, do que você entendeu, de no mínimo 8 linhas. Você vai fazer um resumo, tá? Os assuntos são os mitos e os símbolos. A gente vai trabalhar com isso, especialmente com isso. Mito a gente já definiu, você já sabe mais ou menos o que é, não sei se vocês lembram exatamente, mas tem a noção, por mais que não decore a palavra em si, a definição em si, mas você já tem uma ideia, isso é bom. Ele tem uma desculpa, ele tem uma intenção, ele tem algumas funções, né, o mito. E você aprendeu o seguinte, ó, que ele é uma narrativa que explica algo sobre determinada cultura ou religião. Ele tem a função de contar um acontecimento, dar uma identidade comum a todos a quem se dirige. Tá? Então, quando se fala em contar um acontecimento, nessa narração, porque no caso é uma narrativa, ele tem essa ideia de que foi algo passado, né? Não é a previsão, não é tipo é o que se passa agora, mas já aconteceu. O mito sempre se refere a algo do passado. E ele também tem vai querer dar identidade comum àquelas pessoas que acreditam. Pode ser em uma comunidade, pode ser em uma aldeia, pode ser em um território maior. Quem faz parte daquela região, daquele território, eles acreditam em uma mesma versão de mito, né? Não existe dentro da mesma comunidade ter duas versões, vamos supor, da criação do mundo. Não, quem está próximo ali, quem faz parte do mesmo convívio, eles têm a mesma crença. A intenção do mito é apresentar as verdades ou concepções de um povo, cultura ou religião. Não tem preocupação com a realidade histórica ou científica. Como a gente já tinha visto anteriormente, o mito ele é uma versão, é uma criação de alguém, né, de um povo, para explicar um acontecimento. E não precisa ser comprovado pela ciência de forma alguma, porque o mito é justamente essa perspectiva de alguém, esse olhar de alguém, não de algo, né, no caso a ciência. O mito religioso procura dar resposta às questões existenciais como por que existimos, de onde viemos, para onde vamos, como o mundo foi criado, entre tantas outras coisas são perguntas que ficam aí como se no além, né? E os mitos ele respondem a essas perguntas. A gente viu também na linguagem mística, falamos um pouco sobre Crono e Kairos. Lembram? Quando se fala de Crono e Kairos, né, são deuses referente ao tempo, onde Cronos ele mede, cronometra essa parte de hora, de tempo mesmo, como se fosse um relógio, calendário, rotina e tudo mais. Kairos ele já é a parte qualitativa, não se preocupa
em medir o tempo exatamente, mas refere-se a um aspecto qualitativo, a qualidade, se aquilo foi bom, se foi válido, que foi aprendido e tudo mais. Enquanto Cronos quantifica, Kairos qualifica. Desculpa. O tempo de Cronos é o da luta diária pela existência e pela prorrogação dos dias, simbolizado pelo relógio de areia, no caso é uma colheita, que recorda a transitoriedade de tudo. Kairos simboliza o momento feliz, inesquecível, o tempo da oportunidade, vivido e saboreado e que não pode ser medido. Em resumo, é isso. A parte quantitativa que você conta o tempo que vai passando, que você consegue medir o tempo, pode ser por minutos, segundos, anos. E tem a parte aqui do Kairos, que também, de certa forma, é uma medição de tempo, mas não de tempo exato, e sim na parte quantitativa. Se aquele período de tempo foi bom, se ele foi feliz, se valeu a pena, se foi um tempo gasto de forma vã ou não, enfim, né? Você vai vendo aí que o Kairos ele se preocupa mais com o bem-estar do passar dentro desse tempo, o bem-estar das pessoas dentro de um tempo. Vocês viram também, ó, três expressões importantíssimas nas origens da religião. Foi o animismo, o monoteísmo e o politeísmo. O animismo é quando se crê que os seres naturais têm alma, não só o ser humano, né, mas todos os seres ele têm alma. O monoteísmo é quando se crê apenas um Deus, uma divindade. Aí tem o judaísmo, cristianismo, islamismo que praticam e tem essa noção de monoteísmo. E o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Aí cita aqui as civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma. Acreditar em vários deuses, você com certeza vai lembrar aqui da mitologia grega, né? Vários deuses, Deus para tudo. Vimos os símbolos, além do que se vê, esse era o título, que você conseguiu perceber que o símbolo, né? Vou já passar por essa parte do resumo. Ó. O símbolo é mais que a imagem, ele transmite significados e sentidos. Não podemos dizer que o símbolo é só uma imagem. O símbolo é uma imagem? Sim, de fato é, pode ser. Mas não somente isso. Se ele tiver significado, se ele tiver um sentido, se aquela imagem, aquilo que você vê, está lhe transmitindo algo, então realmente está como função de símbolo. Agora, se é uma imagem qualquer que não te traz, não remete nada, nenhum significado, é uma imagem, certo? Os símbolos, eles têm essa característica de automaticamente você fazer uma lembrança, fazer uma conexão com algo, com alguém. Se para você, vamos supor que você ganhou um presente, né? Ganhou um ursinho de pelúcia de alguém, e vamos supor que seja de alguém de sua família, tá? E quando você olha para aquele urso, então você vê o desenho do urso, uma fotografia, você lembra daquela pessoa que te deu, então aquele ali é um símbolo. Não é apenas a imagem do urso em si, não é o objeto, mas é um símbolo, porque está te transmitindo um significado. Tem um sentido para você, tem um motivo, uma razão. Isso é um símbolo, tá? Parte aqui da leitura. Ó. Quando atribuímos a algo determinado significado ou valor, estamos criando um símbolo. Objetos, construções, elementos da natureza, pessoas, por exemplo, podem se tornar símbolos quando são ressignificados por alguém ou por um grupo. Eu tinha colocar para você aqui essa imagem rupestre, desenho rupestre, que para as pessoas da época era um meio de comunicação, esses desenhos, né? Foi até para gerações futuras também, esse meio de comunicação, e fazia muito sentido. Isso daqui era uma comunicação bem inteligente, vamos supor assim. Como eles não tinham ferramentas nenhuma, era muito escasso disso, então esses desenhos, eles são algo esplêndido, muito formidável mesmo, para o homem das cavernas ter pensado isso.
E ali existia aquela comunicação, aquele sentido nesses desenhos rupestres. Então este é um símbolo, não vamos dizer que é apenas desenhos rupestres, mas são símbolos rupestres. Vocês viram que dentro do capítulo também que existem as cerimônias, os rituais. Esse acento aqui está errado. O rito é uma palavra com origem no termo latim ritus. Trata-se de um costume, de uma cerimônia. Desculpa aqui no acento, tá? Percebi agora que estava errado. Que se repete de forma invariável de acordo com o conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos são símbolos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Isso aqui é um complemento do nosso conteúdo, né? Faz parte essa simbologia, esse ritual de muitas coisas, eles servem para complementar o mito, ou pode ser algo que não seja nem mito. Por exemplo, aqui, nenhuma dessas coisas que aparecem nas imagens, o casamento, os textos, o batizado, nada disso aqui é mito, tudo é bem real. Mas a simbologia por trás disso, né, o costume, aquele ritual, faz parte para como se fosse um encaixe, como se fizesse parte mesmo. Isso é um complemento. Não existe apenas um casamento, casar por casar. Existe toda uma simbologia, toda uma cultura. Da mesma forma é quando você vai à igreja, participa de uma missa, de um culto. Você não vai apenas e pronto. Senta lá e faz alguma coisa, escuta e volta. Não, existe um ritual, existe a música para ajudar, existe o evangelho na Bíblia, existem pessoas que aconselham, que dá formação, existem muitos complementos, tá? Isso tudo faz parte da simbologia. Ainda já estamos falando de símbolo, né? Então isso também faz parte do símbolo. Por mais que não seja algo visível, algo concreto, mas de forma abstrata também é um símbolo. Vocês vão assistir o trecho desse vídeo para complementar o assunto, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre o assunto. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nhanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. E ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo.
e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Yanderuvuçu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então Yanderuvuçu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro, entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa! Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Yanderuvuçu saiu. Foi para norte. E lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Yanderuvuçu, então, se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Yanderuvuçu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com este corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracal! Anum! Guará! Guararema! Guaratinguetá! Muitos pássaros foram surgindo no céu e também começou a falar. Jacaré, jararaca, jararacuçu, paca, tatu, capivara, saruê, catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. Yanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. E Yanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí-Porã! Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui?
disse ela. Ajudar a criar a vida na Terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderubuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí então passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança. Até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça, foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Houve um tempo em que Yanderubuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim, transformou-se em Quaraci, o sol. Vou dar uma pausa nesse vídeo. Eu vou colocar o complemento no grupo, tá? Para vocês assistirem. Falta mais ou menos uns 6 minutos. Não, acho que menos. Faltam uns 4. É um vídeo muito interessante, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês era essa versão. É um mito, para complementar o nosso assunto, para vocês verem como os mitos, eles contam as histórias que servem para explicar a criação de algo. A gente tem a nossa versão, a gente tem a nossa concepção de criação do mundo. Muitos de nós acreditamos na versão bíblica, outros talvez não tenham essa noção, não capriche bem nessa parte, tá? Não se ligou ainda, né, para essa parte da criação do mundo, ou não, você pode gostar muito desse assunto, não sei como é essa concepção, mas o que eu quero dizer é que assim, cada povo, esse mito indígena, né, os índios, alguns índios, né, porque não é todos os índios que acreditam nessa versão, existem várias versões, mas essa versão de Tupã, ela é bem aceita por muitos índios, e eles acreditam nisso, que foi exatamente assim a criação. Assim como a gente acredita na versão bíblica, e os índios acreditam nessa versão, que vocês assistiram um pouco, outros povos têm outras versões, né? Tem a versão africana, as versões das pessoas do Ocidente, do Oriente, entre tantas outras versões. Mas mito é mito e a gente não pode discutir, porque é a crença daquele povo. A gente não vai discutir o que a pessoa acredita. Ali é a crença dela, cada um tem a sua, certo? Cada um acredita no que quer, no que foi orientado pelos familiares ou tudo mais. Ok, meninos? Finalizamos aqui essa revisão dos assuntos do início, lá bem do início das videoaulas. Espero que vocês tenham lembrado, gostado. Estou à disposição para ajudá-los de qualquer maneira, tá bom? Grande abraço.